A deusa do choro, também conhecida como Senhora do Chicote, chamava-se Amiter. Ela era uma deusa de bom coração e seus ensinamentos incluíam ter seus seguidores redimindo suas almas através do sofrimento. Era como quando uma floresta era maior, os pássaros eram todos iguais. No mundo dos deuses, existiam alguns deuses exóticos, e essa fêmea chorosa era uma delas. O deus do sofrimento, Ilmater, ensinou seus seguidores a sofrer e suportar a dor, mas Amiter era diferente. Ela até pediu que seus padres e seguidores abusassem de si mesmos e obtivessem redenção através do sofrimento. Ó deuses! Mesmo que Ilmater solicitasse que seus seguidores durassem, ele nunca quis que eles abusassem ativamente de si mesmos. Assim, em termos mais simples, os seguidores de Amiter eram um bando de pessoas insanas que abusavam de si mesmos, especialmente os sacerdotes. Sempre que havia uma grande celebração, os padres e seguidores de Amiter se reuniam, usando cílios, cangas de madeira e até mesmo marcas vermelhas para rezar. Isso ganharia a favor da deusa, e entre os feitiços divinos a deusa concedida eram alguns que aumentavam a resistência da dor. Deuses como estes não tinham mercado entre os comuns e raramente eram vistos. Leilin quase não a reconheceu no começo, embora parecesse ser bem recebida por alguns entusiastas excepcionais. Esta sacerdotisa da deusa caminhava pelas ruas, rezando para que os transeuntes lhe dessem doações para ganhar doações. Este foi um evento que sua igreja reteve. Peço desculpas, mas acredito no Deus do conhecimento, Oma. Isso é apenas. Leilin sabia que ele não era um pervertido e imediatamente usou uma desculpa. A deusa nos ensinou a não nos importarmos com a identidade da pessoa que inflige dor a nós, porque nos dá a redenção que está sofrendo. Precisamos ser gratos a eles. Por favor, me ajude com a minha oração. A sacerdotisa parecia resoluta. Leilin ficou sem fala. Além disso, um número crescente de pessoas estava se reunindo e ele queria fugir o mais rápido possível. Assim que Leilin jogou uma moeda de ouro na caixa de doação da menina e ergueu o chicote, como se estivesse se preparando para terminá-lo de uma vez, de repente ele sentiu o cabelo em pé. Era como se ele estivesse sendo encarado por algum animal aterrorizante. Sabendo que algo estava errado, ele se esquivou, escapando de um assustador golpe de Ki. Asterisco creche. Asterisco. A poderosa espada de Ki varreu a área onde Leilin estava e quebrou o calcário atrás dele em pedacinhos, revelando a força da pessoa que havia lançado o ataque furtivo. Junto com este ataque veio o chamado delicado de uma jovem garota, Esse comportamento desprezível de mulheres intimidadoras é apenas um insulto à minha maneira como um cavaleiro. Rafinia, não vou deixar você sair daqui. Que idiota é isso? Leilin voltou-se furiosamente. Já era ruim o suficiente ser solicitado a abusar de alguém a pedido deles, mas agora ele estava sendo tratado como um bandido que estava intimidando os fracos. Mesmo com a pele grossa, ele estava começando a ficar envergonhado. Você ousa fazer isso, mas não admite isso? Todos nas ruas viram seu comportamento violento, seu desgraçado desprezível. A pessoa que o atacara era uma jovem e bela cavaleira, com o cabelo comprido vermelho como vinho amarrado em um rabo de cavalo. Suas bochechas bonitas estavam agora coradas em sua raiva, olhos fixos em Leilin e disparando ódio. Era como se ela não pudesse esperar para morder um pedaço de carne de Leilin. Um cavaleiro de alto escalão? Você já fez sentido da situação ainda? Leilin olhou para o modo como este cavaleiro estava vestido e o alto cavalo de batalha atrás dela, bastante surpreso. Embora ainda fossem uma profissão física, os cavaleiros estavam muito distantes dos guerreiros. Não só a armadura deles era extremamente cara, mas um cavalo de batalha que alguém poderia montar na batalha não era tão facilmente obtido. Um cavalo de batalha valia mais de 10 vezes mais do que um normal e, além disso, precisava de um profissional especializado e outros profissionais de serviço encarregados disso. Em troca, permitia que o poder destrutivo de um cavaleiro estivesse muito à frente de um guerreiro. Além disso, os mais conceituados poderiam, depois de afirmar sua fé, transformar-se em cavaleiros de deuses, aprendendo a conjurar magias. Tais profissionais eram o príncipe ideal e encantador nos corações de muitas jovens.
Para ser capaz de se tornar um profissional de alto nível em uma idade tão jovem, esse boneco deve ter um bom histórico. Ela deveria ser nobreza. Leyline mediu o tamanho dela. Através do ataque agora, ele poderia estimar que ela deveria estar no nível 10 ou acima como um cavaleiro. Aí Chip, escaneie. Ele comandou no interior. Bip. Missão estabelecida, começando a digitalizar. Eu. Chip executou lealmente suas instruções, e em pouco tempo, uma passagem de informação foi retransmitida. Nome, Rafinia, gênero feminino. Força, 10 agilidade, 6 vitalidade, 7 espírito, 5, estimativa. Rank 10 cavaleiro. Habilidades. 1. Habilidades aumentam de 11 a 19% em poder quando montado. 2. Armadura. Armadura de cavaleiro de corpo inteiro aumentou a defesa física, mas levou a uma diminuição similar na resistência contra magia. Como esperado de um profissional de alto nível, ela ainda tem um impulso de sua montaria. Leyline assentiu para dentro. No entanto, audaciosamente avaliando-a estava apenas deixando-a mais irritada. O que há de errado com esta cidade? Como esses bandidos podem cometer esse mal em plena luz do dia? Este lugar se transformou em uma cidade rezando para os diabos e demônios? O peito do cavaleiro feminino saltou para cima e para baixo. Os olhares provocativos dos transeuntes só a deixaram mais enfurecida. Por favor, retire suas alegações injustas. Neste momento, a sacerdotisa de Amiter se destacou. Nossa Senhora Amiter se opõe a todo o mal. Além disso, você precisa se desculpar por interromper minha cerimônia de oração, senão você estará profanando Nossa Senhora. O quê? Por quê? A boca de Rafinia se alargou lentamente e ela pareceu aturdida. Depois disso, um guarda de patrulha separou a multidão e aproximou-se deles, encarando o cavaleiro feminino com mais intenções. Você destruiu a aparência da cidade. Baseado na Lei Municipal número 329, você deve pagar uma multa de 10 cronas de ouro, senão teremos que colocar você na prisão. Ó Deus da Justiça! Isso realmente acontece? Não há tal pessoa no meu antigo lugar. Depois do tumulto, a multidão ao redor, patrulhando os soldados e a sacerdotisa, foram embora rapidamente, deixando Leyline e o cavaleiro feminino Rafinia para trás. No entanto, seu rosto era como uma enorme maçã vermelha. Essa era a sua vergonha. No entanto, com a menção do nome da deusa, a garota parou imediatamente. Não importa o quão absurdo e estranho fosse o estilo dessa deusa, ela ainda era uma deusa. Ela precisava demonstrar respeito pelo menos superficialmente, ou correria o risco de ser levada a julgamento pelas outras igrejas. Você deve ser de outra área, certo? Esta deusa realmente não tem uma grande reputação, mas é melhor descobrir coisas assim antes de partir em viagens. As consequências de se fazer algo tabu serão terríveis. Leyline a repreendeu gravemente, controlando sua vontade de rir. Depois que a multa tinha sido paga, a sacerdotisa de Amiter havia solicitado uma compensação muito estranha de Rafinia. Ela queria que o cavaleiro a chicoteasse implacavelmente. Leyline gentilmente entregou sua parte desse assunto à garota, fazendo-a pedir desculpas. Era obviamente humilhante para esse cavaleiro que parecia nobre e refinado atacar uma pessoa fraca como um canalha. Felizmente, tudo acabaria logo, ou então Leyline achava que Rafinia provavelmente cometeria suicídio. Eu entendo. Ela foi para o lado de seu cavalo de guerra, mostrando-a de volta para Leyline para esconder seu embaraço. Peço desculpas pelo que aconteceu agora. Eu não deveria ter tratado você desse jeito antes de entender a situação. Como um cavaleiro, Rafinia ainda fez como deveria ser baseado no código de honra. No mínimo, ela fez bem em defender a justiça e estava disposta a mudar depois de saber que estava errada. Meu nome é Rafinia e eu sou um cavaleiro viajante. Prazer em conhecê-lo. Milímetros. Meu nome é Lei, sou mercenário. Leyline coçou a cabeça. Um cavaleiro viajante? Isso foi praticamente uma piada. Era bem conhecido que os cavaleiros tinham enormes exigências quando se tratava de logística. Sem um noivo profissional e alguém mantendo armadura e armas, um cavaleiro era inútil.
Leilin olhou para o cavalo de guerra atrás dela com simpatia. Como esperado, já estava desanimado e mostrou sinais de desnutrição. Já é estranho que uma nobre dama esteja treinando para ser um cavaleiro. Ela está viajando sozinha. Quão aberta é a sua família? Ou isso é talvez uma daquelas pessoas que estão fugindo do casamento? Com os olhos de Leilin, Rafini abaixou a cabeça, um pouco envergonhada. Ela subitamente entrou em seu cavalo de guerra, elegante e veloz, mostrando os resultados do treinamento amargo. Embora houvesse um desentendimento em nossa reunião, as coisas terminaram bem. Posso saber o caminho para o Mercenary Guild? Vá para o leste, e você vai encontrá-lo rapidamente. Leilin estava sem palavras para essa jovem, que parecia ter sofrido lavagem cerebral por histórias de cavaleiros. Muito obrigado. Algum dia, sob a orientação do destino, nos encontraremos de novo. Ela naturalmente impulsionou seu belo cavalo para a frente, e a montaria bufou quando disparou para longe. Mas isso é o oeste. Você está indo na direção errada. Leilin observou a direção em que ela havia partido, mas ela já havia desaparecido. Cavaleiros de alto nível que são desafiados direcionalmente são realmente muito raros. Se não se preparou muito e está se aventurando. Com sorte, ela não será atacada por ogros ou gnomos e se tornará brusca. Leilin silenciosamente rezou por ela e depois voltou para sua estalagem. Para ele, tudo o que aconteceu hoje foi apenas um evento divertido na longa jornada que foi a vida. Não era digno de remoer.